Alguns autores comunistas usaram as novelas para ir pouco a pouco apresentando conteúdo revolucionário para o Brasil. As novelas se prestaram a levar à frente a proposta da Escola de Frankfurt, de Revolução Cultural. Já gostou desse tema? Então já deixa o seu like e assista o vídeo até o final. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. A Primeira Guerra Mundial representou uma crise teórica para o marxismo, pois ele esperava que os trabalhadores se unissem contra os seus empregadores. Mas o que aconteceu foi exatamente o contrário. Os trabalhadores se uniram uns contra os outros. A grande pergunta que surgiu foi a seguinte: quem alienou os trabalhadores dessa forma? Bem, você já viu que vem treta por aí, né? Então curta esse vídeo agora para ajudar o nosso canal. Um alienado, segundo o marxismo, é alguém que renunciou aos seus direitos de classe para dá-los a outra pessoa. Quando ele para de lutar pelos seus direitos de classe, está servindo a outra classe. Quem alienou o proletário, o pobre? A resposta do marxismo foi a civilização ocidental. Dois pensadores diferentes encontraram a mesma resposta para o dilema da alienação. O primeiro foi Antônio Gramsci, que, na União Soviética, viu os limites da teoria marxista, tomando consciência da necessidade da mudança de cultura para a implantação da mentalidade socialista. O outro foi George Lucas, que, em união com Felix Weil, fundou em 1923 o Instituto para a Pesquisa Social, contando também com a colaboração de outros pensadores, tendo como objetivo o estudo da civilização ocidental com o intuito de destruí-la. Este instituto também ficou conhecido como Escola de Frankfurt, tendo como principais membros Max Horkheimer, Theodor Adorno, Herbert Marcuse, Erich Fromm e Wilhelm Reich. Mas, voltando à crise do marxismo após a Primeira Guerra, uma das tentativas de solução foi oferecida pelo fascismo, o otimismo nacional. Tal empreitada ficou caracterizada pela tentativa de se criar uma sociedade justa, um Estado totalitário, através da bandeira do otimismo nacional, da raça, do nobre. Hitler, por exemplo, considerava que o cristianismo corrompeu a nobreza da nação alemã. A nação alemã, que Hitler liga diretamente aos gregos, admirados por Nietzsche, tem a nobreza do pagão pré-cristão, do bárbaro, que rejeita a civilização racionalista. Hitler admirava o trabalho de Nietzsche, o valor do não racional, das trevas, das forças cetônicas, a partir do homem que tem força, que se libertou dos grilhões da racionalidade. Hitler promovia a possibilidade de criar uma nova nação a partir da fidelidade à própria raça, às próprias origens. E caso você não saiba o que são as forças cetônicas, nós vamos explicar. Em mitologia, e particularmente na mitologia grega, o termo cetônico, ou seja, é relativo à terra, terreno, refere-se aos deuses ou espíritos do mundo subterrâneo, por oposição às divindades olímpicas. Poderíamos entender então como as forças do inferno. Uma segunda reação à crise marxista foi a reação pessimista da Escola de Frankfurt, que via na civilização ocidental como algo extremamente negativo. A tentativa de desconstrução do mundo ocidental era a força de seu trabalho, através da proposição da teoria crítica, como um caminho a ser adotado numa atitude de constante crítica e destruição ante a civilização ocidental. Se ela cair, o mundo será melhor, segundo eles. A Escola de Frankfurt, porém, não tinha um projeto para o pós-destruição, pois também acreditava no poder criativo do mal, na certeza de que se houvesse destruição, a ordem de alguma maneira desconhecida iria surgir. Horkheimer e Adorno escreveram um livro chamado A Personalidade Autoritária, buscando apresentar uma íntima ligação entre a civilização ocidental e o fascismo, conseguindo, através de um contorcionismo lógico,
convencer as pessoas de que o capitalismo, a civilização ocidental e o cristianismo são a verdadeira origem do fascismo. Ao perceber que os americanos nutriam um verdadeiro horror diante do fascismo, não medindo esforços para lutar a favor da liberdade contra qualquer governo autoritário ou totalitário, a escola de Frankfurt encontrou um caminho para difundir os seus propósitos. Horkheimer e Adorno buscam convencer os americanos de que os próprios americanos são os maiores fascistas. Olha que canalhas, né? No já citado livro Personalidade Autoritária, criam uma escala de fascismo, mensurando os graus, os traços de fascismo em cada pessoa. Herbert Marcuse, outro grande expoente da escola de Frankfurt, escreveu um livro chamado Eros e Civilização, na década de 50, no qual traça com toda a clareza o programa de revolução hippie, da revolução sexual, do pacifismo. Marcuse propõe uma junção do pensamento de Freud e Marx, ao defender a tese de que o americano é puritano e que, por reprimir o sexo, é extremamente agressivo. Para superar tal agressividade, os americanos precisam fazer guerra. Como o sistema capitalista precisa de mercados, as guerras são úteis para o imperialismo americano conquistar o mundo. A repressão sexual seria um dos meios para manter o sistema capitalista de pé, segundo Marcuse, pois, ao tornar as pessoas agressivas, leva a guerras e automaticamente acaba por atrasar a implantação da nova sociedade marxista no mundo. Então é preciso que o homem reprimido, puritano, faça sexo. Daí surge o lema de Marcuse: faça amor, não faça guerra. A revolução hippie é fruto direto do pensamento de Marcuse. Segundo ele, fazendo sexo, jovens iriam se tornar pacifistas, não fariam guerras, o que faria com que o sistema capitalista caísse. Assim, o movimento hippie e Woodstock, que pareciam ser fruto da decadência do modelo da sociedade americana, fruto do capitalismo decadente e materialista, na realidade, são fenômenos inoculados na sociedade americana pelos marxistas. A escola de Frankfurt buscou, dessa forma, alavancar a revolução marxista, mudando a forma de a pessoa se relacionar com sua própria sexualidade, pois percebeu que, ao impor um novo padrão de sexualidade, a implantação da sociedade socialista se tornava mais fácil. Porém, não é verdade que, ao destruir a moral sexual, surja automaticamente uma sociedade melhor. Para que os jovens da década de 70 transgredissem, violentassem a própria consciência, as regras morais, eram necessárias altas doses de drogas para que a libertinagem sexual fosse vivenciada. Só assim, diziam, não à moral cristã conservadora. Já os jovens de hoje, infelizmente, estão numa situação diferente, pois muitos já experimentaram o fundo do poço. Mesmo na mais tenra idade, já há pessoas deprimidas e que, desiludidas pela experiência do hedonismo, acabam por perceber desde cedo que o prazer não responde à sede de sentido de vida que lhes é peculiar. Enquanto os Estados Unidos viviam o Woodstock e a Revolução Cultural, o Brasil vivia um regime de exceção de um governo civil-militar que foi instaurado para evitar a instalação do comunismo aqui no Brasil. Em 1964, antes do início do processo mundial de transformações culturais, os militares estavam preocupadíssimos com a situação do comunismo no Brasil. A Igreja Brasileira apoiava os militares, fazendo diversas manifestações populares contra o comunismo no país. A Igreja Brasileira era conservadora e anticomunista. Apesar de o regime de exceção ser chamado por muitos de ditadura, quando comparado às outras ditaduras da América Latina, vê-se que o regime no Brasil não foi tão violento assim. A contagem de vítimas de perseguição feita pelos próprios movimentos esquerdistas chegou a cerca de 300 pessoas no máximo, levando em consideração que em diversos momentos
o exército se confrontou com guerrilhas ou se envolveu em confrontos armados. Ao contrário, é notório que a repressão militar representou o crescimento da cultura comunista no Brasil, pois os militares achavam que o comunismo que deveria ser evitado era o comunismo armado, deixando de lado o comunismo cultural. Um grande erro, né? Chegando até mesmo a subsidiá-lo. Tá? O governo militar dava dinheiro para publicações comunistas. Tal realidade é confirmada pelos próprios marxistas. Os militares eram liberais e por isso acreditavam que era preciso dar espaço também para a esquerda. Os militares tinham medo da insurreição armada, dando aos marxistas uma válvula de escape, digamos assim, que foram as universidades. Os espiões nas salas de aula só verificavam se os professores ensinavam algo no que diz respeito à revolta armada. Quando isso era comprovado, o indivíduo era levado para interrogatório, né? E esporadicamente até torturado. Os militares brasileiros não souberam identificar nem combater o marxismo cultural, mas somente o marxismo armado. Aproveitando-se dessa situação, alguns autores comunistas passaram a se aproveitar de novelas para ir, pouco a pouco, apresentando o conteúdo revolucionário para a nação. As novelas, realidade que ainda hoje continua no Brasil, se prestaram a levar à frente a proposta da Escola de Frankfurt de Revolução Cultural. Mas para a população em geral, a grande impressão era a de que as novelas eram expressão da sociedade capitalista decadente americana e que estavam por destruir o cristianismo e a família brasileira. Atualmente, no Brasil, ganha grande exposição nas novelas um dos grandes bastiões da Revolução Cultural, a promoção da cultura homossexual. Para que se explique a importância do homossexualismo no contexto revolucionário, é necessário fazer um pequeno resgate histórico e teórico. Marcuse, percebendo que a Revolução Marxista não eclodiu através da luta de classes, se aproveitou de uma realidade característica do ser humano, a inveja, para alimentar um combustível de revolta. Aí entram os homossexuais, pois o seu desejo de igualdade com os heterossexuais os leva constantemente à revolta. Seguindo fielmente esta cartilha, as novelas brasileiras têm buscado apresentar a cultura homossexual principalmente pela explosão do lesbianismo, uma vez que os grandes opositores do homossexualismo, os homens heterossexuais, aceitam mais facilmente o relacionamento entre duas mulheres do que o relacionamento entre dois homens. Os que pensam a revolução cultural sabem que o seu trabalho deve ser feito de forma lenta, gradual, dando a impressão de naturalidade, ou seja, dando a impressão de que a sociedade caminha assim naturalmente. O marxismo cultural no Brasil já conseguiu a hegemonia cultural e da mídia. Pela política da dominação de espaços, já dominaram a classe falante, jornalistas, cineastas, psicólogos, muitos padres, juízes, políticos e escritores, que é formada no pensamento do marxismo cultural. Não existe nenhuma universidade brasileira que seja exceção, infelizmente, principalmente as católicas. Tudo isso é fruto de um descaso histórico dos conservadores, que permitiu que o marxismo cultural tomasse conta das universidades. Em qualquer curso universitário, é possível constatar tal realidade através de um ódio frontal e fundamental ao cristianismo, aos valores cristãos e, mais especificamente, ao catolicismo tradicional. E o que se vê é que a classe falante revolucionária, apesar de ser minoria, domina os meios de produção da cultura, enquanto a maioria de brasileiros mudos, conservadores, em muitos aspectos, não tem representação, imaginando que seu posicionamento é compartilhado por poucos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. E você, já sabia que o movimento hippie e o Woodstock é fruto da Revolução Comunista?
Entendeu o papel das novelas brasileiras nisso tudo? Coloque aqui nos comentários para nós, ok? E se você ainda não curtiu esse vídeo, deixe o seu like aqui para nós, certo? E também compartilhe esse vídeo com seus amigos, seus familiares, aí nas suas redes sociais, principalmente nos grupos de WhatsApp, porque isso nos ajuda a evangelizar. Aí se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se agora, é de graça, ajuda muito o canal a crescer. Clique também lá no sininho para receber todas as nossas atualizações, assim você fica por dentro de tudo o que acontece por aqui e não perde nenhum vídeo. Nós temos vídeos diários, sempre ao meio-dia. E considere também clicar no botão Valeu, que é aquele coraçãozinho, para fazer uma doação caso você tenha gostado desse vídeo. Que Deus abençoe a todos. Salve Maria!